Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Bom, no vídeo de hoje o nosso assunto é fundo de armário. Eu queria trazer aqui para vocês alguns tipos de fundo de armário e para que eu uso geralmente cada um deles, né? Em que função que eu utilizo cada um desses fundos de armário, em que situação, na verdade. Beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like no vídeo, toca no sininho também para receber as notificações do vídeo que eu posto e vamos lá! Bom, então eu tô aqui com esses três tipos de fundo de armário. Eu fiz tipo um mock-upzinho para você conseguir entender mais ou menos como é que funciona cada um deles. Então vamos começar com esse aqui da esquerda, que é o mais simples, ó. Como é que funciona esse tipo de armário? É a coisa mais comum que qualquer leigo imaginaria. Então a gente tem aqui como se fosse a nossa base, a gente tem a nossa lateral, né, uma fixada na outra, e a gente vendo aqui o fundo do armário, ele é uma placa do tamanho da parte de fora, né, ele cobre toda a extensão da base, lateral e fundo do armário, e a gente parafusa essa placa de 6 milímetros, geralmente, no fundo desse nosso armário, no fundo da nossa caixaria. Esse tipo de fundo aqui, ele é muito usado em duas situações. Primeira, quando o seu armário é um armário embutido, né? Então as laterais, a base e o tampo dele, né, a parte de cima, vão ficar todas escondidas e você não consegue ver essa lateral aqui com esse acabamento meio zoado, digamos assim, né? Então esse tipo de fundo ele se usa muito quando a gente tem uma situação escondida, né? Vamos supor que a gente tem uma sequência de módulos de armário. Os módulos do meio você pode fazer assim, mesmo que não seja um armário embutido. Vamos supor que seja um armário suspenso de cozinha. Você pode fazer os armários do meio com esse tipo de fundo aqui, porque vai ficar tudo escondido, a não ser na parte de baixo, né? Se ele for o armário mais próximo da pia, você tem que aplicar uma fita de borda aqui, mas esse é um acabamento super comum que a gente vai ter que fazer nos outros dois tipos de fundo também. E outra situação que a gente usa esse tipo de fundo é quando a gente faz um armário tamponado. Um armário tamponado é quando a gente faz a caixaria do armário, o fundo, e depois vem por fora, digamos que aqui na lateral, na parte de cima e de baixo, cobrindo com outra placa de madeira para engrossar a frente desse armário, deixar o armário mais parrudo, né? Muitas vezes a porta acaba ficando uma porta interna, enfim, alguns outros detalhes, e ele acaba, por fim, fazendo esse acabamento. Então, a gente usa muito esse tipo de fundo porque ele é o fundo mais simples. Ele não exige nada mais do que simplesmente furar a placa e a parafusar. Então, ele traz força para o armário, né? Porque ele está todo parafusado. E mesmo assim ele dá muito pouco trabalho. Então você fazendo um armário tamponado, se for esse o caso, você pode usar esse tipo de fundo aqui que tá tudo certo. Beleza? Bom, então vamos agora partir para os outros tipos. Deixa eu ver qual que eu pego aqui para explicar primeiro. Esse aqui, vamos nesse tipo aqui. Bom, na verdade eu vou explicar o outro porque tem um detalhe aqui que eu acho interessante. Vamos lá, isso aqui é um tipo de fundo estilo gaveta. Esse tipo de rasgo, né, de rebaixo aqui, ele é muito utilizado em gaveta, que você tem, digamos que a lateral e o fundo da gaveta, então você vem com a sua base aqui e ela fica encaixada. Na minha opinião, esse tipo de fundo é para quando você quer praticidade e quando o seu armário não exige uma amarração muito grande do fundo. Na verdade, o fundo ele serve muito para amarrar o armário. Quando a gente tem uma lateral, uma base, outra lateral e o tampo, esse armário tende a fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Se você não puser um fundo, que as laterais do fundo, os topos do fundo, ele vai ajudar aqui na fixação desse armário para não deixar o armário fazer esse jogo. Esse tipo de fundo, ele até amarra, né? Ele até dá uma estabilidade. Só que pelo fato dele não ser fixado com parafuso, ele não é um fundo que a gente usa para muita força. Então se você tem um armário suspenso, não é legal você simplesmente usar esse fundo. Por alguns motivos também, né? Pelo fato dele estar afastado aqui, ele afasta aqui uns 12, 15 milímetros, né? Essa ripinha aqui que sobrou tem uns 12, 15 milímetros, então ele já fica afastado da parede. Se você for prender esse fundo na parede, ele acaba tendendo a fazer esse movimento, a puxar, e não é muito legal, a não ser que você ponha um calço aqui atrás. Então eu uso esse tipo de fundo quando eu quero rapidez na minha montagem e não é um armário suspenso que eu preciso pendurar, que vai levar muito peso, enfim, esse tipo de coisa, né? Não é um armário que ele exija muita força,
muita amarração. E eu acho muito prático porque você não precisa furar o fundo para parafusar. Então, você só precisa furar as laterais, coisa que você faz em todos os outros modelos, e você, na hora de montar, você encaixa o seu fundo e aí você vem com as outras partes, né? Digamos que você monte lateral, base e lateral. Você encaixa o fundo, depois só vem com o tampo e a parafusa o tampo nas laterais e beleza, tá tudo certo. Então, para mim, é um fundo que te dá muita praticidade, né? Esse tipo de rasgo a gente faz na serra circular, então a gente dá uma distânciazinha, como eu falei, de uns 12 mais ou menos, e a gente rasga o necessário para o nosso fundo entrar. Eu costumo usar fundo de 6 milímetros, então geralmente a gente tem que fazer pelo menos 2 passadas na serra circular para abrir esse rasgo aqui. E em relação ao acabamento, aqui ó, que ele fica um buraquinho, você só precisa aplicar uma fita de borda aqui nesse topo, que você já precisaria aplicar, e aí você faz esse acabamento com tranquilidade, beleza? Bom, então vamos agora para o último tipo de fundo. Só um detalhe que eu quero puxar aqui nesse que a gente já falou a princípio. É muito comum você comprar armário na internet, né? Nos mais variados tipos de loja, pode ser até uma loja legal, isso aí não tem nada a ver com loja mequetrefe, não. Até o próprio armário, né? Na verdade, o armário acaba sendo um pouco mequetrefe, porque essas lojas têm que enxugar muito o custo. O que eles fazem aqui? Eles usam um fundo não de 6, mas de 3 milímetros, e eles entregam, né, no kit de montagem, em vez de parafuso, eles entregam prego, para ser, entre aspas, mais prático, né, para quem vai montar, para qualquer um poder montar. É muito mais fácil uma pessoa ter um martelo, saber usar um martelo, do que ter e saber usar uma furadeira ou parafusadeira, não é? Então, eles dão nesse kit alguns preguinhos e você vai fixando esse fundo de 3 milímetros no fundo do armário. Ele dá uma amarrada, mas é aquela coisa, né? Com o tempo o armário vai ficando mole, porque o prego ele não tem como fixar e dar uma boa sustentação para aquela fixação por muito tempo, né? O MDF não foi feito para usar prego. Na verdade, até o parafuso é muito questionável, mas existem formas de usar o parafuso, fazendo pré-furo e tudo mais, e você consegue manter assim, uma boa resistência mecânica no seu armário. Mas eu queria só falar a respeito desse tipo de armário, que não estranhe se você comprar um armário e vier com fundo de 3 milímetros e você for fixar ele com preguinho. É bem mequetrefezinho, na minha opinião, mas é muito comum. Então, vamos pôr esses 2 fundos aqui. E vamos para o último tipo de fundo. Bom, esse fundo aqui, na minha opinião, é meio que uma mistura. Você pode reparar aqui, ó, que está melhor de ver, ele não é um rasgo, como é esse outro aqui, mas para dentro da madeira. Ele é, digamos que um rebaixo, né? Então a gente pega o topo do MDF, a gente faz um corte assim, e a gente faz outro corte assim na serra circular. Então, primeiro a gente passa a madeira deitada, depois a gente passa a madeira em pé e tira essa espécie de Lzinho, faz um corte em L e tira esse volumezinho que tem aqui. Ele precisa ter a espessura, esse corte precisa ter a espessura do seu fundo. Então, vocês estão vendo que eu tenho um fundo de 6 milímetros, eu cortei 6 e uns quebradinhos aqui, que é interessante a gente deixar ele um pouquinho para dentro, ou então alinhado, né, faceado. Então você tem que cortar ele com 6 milímetros, e é bom aqui, digamos que esse MDF aqui tem 15 milímetros. Você viu que eu deixei uns 3 ou 4 milímetros só de sobra. Por quê? Eu preciso de uma boa margem, ou melhor, eu preciso de uma boa área de fixação para o meu parafuso. Se eu tiver uma ripinha muito fininha aqui, o parafuso não consegue pegar direito. Então é bom você deixar o mínimo possível aqui, tá? Porque essa parte aqui ela só serve para fazer o acabamento lateral. Você tem um acabamento aqui e você tem um semi-acabamento que depois você aplica uma fita de borda aqui, como o outro, e tá tudo certo. Então, essa sobra de madeira que a gente deixa aqui, né, ao contrário desse cara aqui, que não tem sobra nenhuma, ele serve para fazer o acabamento na lateral, na base, no tampo, etc. E além disso, ele oferece força. Então ele tem uma situação de acabamento como esse daqui tem, ó. Tá? Então você vê a lateral toda acabadinha, ao contrário desse, e ele ainda assim tem a situação de força. Ele é fixado com parafuso. Quando você encosta ele na parede, sendo um armário suspenso, ele já está com a face do tampo encostada, ele não fica com esse gap aqui, né? Esse espaço aqui. Então você usa muito para armário suspenso. Eu uso muito, né, para armário suspenso esse tipo de fixação. Muitas vezes armário suspenso, a lateral dele é à mostra, a base dele é à mostra. Então eu gosto muito desse tipo de acabamento. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que fazer a furação no fundo, mas ele une, entre aspas, o melhor dos 2 mundos, dos outros 2, tá? Cada um tem uma situação. Muitas vezes você vai usar
esse primeiro, como eu falei, para ser mais prático, mais rápido, para ter um menor custo no seu projeto. Algumas vezes você vai usar esse daqui porque você prefere ter uma agilidade maior na sua montagem, e outras vezes quando você quer unir o acabamento com mais força e tudo mais, você quer um armário mais parrudo, você consegue sim usar esse tipo de fundo aqui, beleza? Bom, eu acho que é isso, a gente fica por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né, dessas explicações, e deixe aí nos comentários o que você achou. Eu quero saber também o que faltou nesse vídeo, o que mais que você quer ver aqui no canal, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho e ativar o sininho das notificações, beleza? Até a próxima, um abraço, valeu!